Programa Um Novo Olhar. Alexandre, o ouvinte, o telespectador fala assim: hoje é o Alexandre, olha lá, bagunçadinho. E gente assim, a gente está sempre feliz, sorrindo. O trabalho desenvolvido aqui na nossa Fundação André Luiz é tão bacana e a gente está sempre dessa forma, né? Aliás, com a companhia das comunicadoras que aqui estão para esse programa Um Novo Olhar. Por que um novo olhar, né? Nós temos aí, é interessante porque cada uma tem um olhar, cada um tem um olhar, tem uma maneira de ver. Aí vem a Delmar, contribui com sua experiência, Alexandra também, e aí eu tenho um novo olhar, além daquele que eu conhecia. Esse é o programa que nós vamos agora conversar. Quero falar boa tarde aqui para Alexandra Grassini, tudo bem? Boa tarde, uma boa tarde a todos, com alegria imensa e gratidão à TV Mundo Maior, Rádio Boa Nova, de estarmos aqui juntos novamente. E Delmar Franco Gonzalez, tudo bem, Delmar? Como disse a Alê, é bom demais podermos estar juntos aqui, podermos em mais um encontro, exercitarmos esse novo olhar, que é um exercício para mim também. Toda quarta-feira, essa oportunidade que a FEAL nos oferece, junto com todos que nos veem e nos ouvem. Obrigada. Alexandre e Alexandre. Muito bem, queremos a sua participação ouvinte para o tema de hoje. Temos na equipe a Bruna Paz, tem Thaís Cabenguele, tem também Margarete Parpinelli, Rogério Palma e também a Margarete Parpinelli. E vai receber aí a sua ligação, o seu WhatsApp. O telefone do ouvinte é o 0800 979 5011. 0800 979 5011. Também tem o 2457 5011. E ainda o nosso WhatsApp 99643 3827. Tem aqui... hoje é o Jefferson. Hoje é o Jefferson Carvalho no lugar do Rogério Palma. E aí, Jefferson, tudo bem, queridão? E a Fernanda Lima, eu falei, né? Ela que está aqui também com a gente na Geração da TV. Você pode acompanhar este programa pelo Facebook da TV Mundo Maior, é isso, né? Você colocou os pontos principais, né? Um sintoma fala, uma emoção fala, às vezes ela até grita, não é? Então, a questão eu gostaria de já pegar a própria palavra sobrecarga. O que é uma sobrecarga? Você tem uma carga que é considerada normal. Então, um carro, ele aguenta até tantos quilos, uma balança, ela aguenta até... Então, assim, existe uma carga, né, que aquele material suporta, aquele aparelho, objeto, veículo. E também, né, então é uma adaptação dessa palavra, que ela é uma realidade no campo físico, isso é verdade. Se você colocar um peso muito grande numa cadeira de plástico, ela vai arriar, ela vai... por quê? Porque colocou uma sobrecarga, quer dizer, uma carga acima da que é possível. E, como você disse, nessa época aí de pandemia, o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo uma sobrecarga. Nós já falamos aqui que um dos motivos é que as fronteiras, os limites, eles foram para o espaço, eles desapareceram. Então, o Alexandre, a Alexandra, eu, quando íamos para o trabalho, o que acontecia? Nós saímos de casa, eu saía de casa e ia para o Instituto Evoluir. Saía do Instituto Evoluir e ia para a TV Mundo Maior. Então, existiam os espaços onde os papéis que nós exercemos na vida, nós íamos para esses lugares exercê-los. Então, em casa, eu tenho os meus comportamentos, eu tenho meu jeito de me vestir, eu tenho meu jeito de falar, eu tenho uma carga, porque eu tenho a responsabilidade em casa de cuidar das coisas, de organizar, de orientar quem faz. Maravilha. Aí chego no Evoluir, tem os colegas, tem a minha atividade como psicóloga, aí tem a Arautos, minha atividade como voluntária. Então, você vê que tem os espaços, eles ajudam a delimitar, né? São fronteiras psicológicas. O que aconteceu com a pandemia? Tudo dentro de casa. Trabalho, quem tem filhos, o papel de mãe, quem é esposa, o papel de mulher. Aí o que aconteceu? Essas fronteiras, elas foram
todas condensadas. E aí houve o quê? Uma sobrecarga emocional. Então, a primeira coisa é, você que está se sentindo sobrecarregado, respira, porque assim, porque as pessoas procuram. Não, assim, nós fomos, né, colocados numa lição coletiva, né, onde essa sobrecarga é uma realidade. E aí começa, né? O que eu posso... Aí, como é que eu sei? De repente começo a ter dificuldade de me concentrar ou fazer uma tarefa simples, sabe? Que eu já estou acostumada. Enfim, as emoções, a pessoa fala assim, puxa, nossa, fulano está tão irritadiço. Será que ele está irritado porque ele quer ou ele está sobrecarregado? Então, a irritabilidade, os nervos à flor da pele, né? Eu não quero falar, mas, enfim, vamos lá. É só um começo, é só uma introdução para dar um contexto, né, em função da pandemia, a sobrecarga. Ale. Ouvindo, né, ouvindo o que a Delmar estava falando, realmente, esse momento coletivo que a gente tá vivendo, uma das grandes... A gente tem falado desde o comecinho aqui, né, da curva da perda, e uma das perdas foi esse espaço de deslocamento. Então, às vezes andar até o metrô, uma caminhada na rua, um sol, são momentos que a gente não percebia, mas eram momentos em que a gente se descontraía, né? Então a gente fazia uma caminhada ou ia até o trabalho. Essa questão dos papéis todos em casa está tendo uma discussão ampla na área da educação, porque muito está se discutindo a respeito do que está acontecendo, né? As crianças estão ficando sobrecarregadas com a quantidade de tarefas que estão sendo enviadas online para casa. Uma reflexão que a gente tem chegado agora no Instituto Evoluir é a questão do tempo, né? Então, a dimensão do trabalho online e do tempo da dimensão quando era presencial. Então, isso precisa ser considerado também, né? Então, de quanto tempo que um trabalho no modo online ele exige da gente e quanto que exigia no modo presencial. E hoje eu estava fazendo uma sessão com uma cliente e ela falou assim, sabe, Ale, eu vou dizer uma coisa. No começo da pandemia eu estava super sobrecarregada, ela é mãe, ela trabalha, ela está em casa, o filho é pequeno, 2 filhos pequenos, fazendo escola em casa, e ela falou, sabe o quê? Agora eu entendi que meu filho, quando ele está, sabe, meio de ponta cabeça e assistindo a aula, ele está aprendendo mais do que se eu tentar fazê-lo ficar sentado certinho. Então, está tendo uma ressignificação, né? Como o próprio nome do programa aqui fala, é um novo olhar, né? Sobre toda essa questão da educação, das relações também, tem o individual e tem as relações, o quanto que está também impactando as relações. Muito bem. Referente à sobrecarga emocional, Delmar, e o estresse, né? Entre um e outro, qual o mais preocupante? E existe uma ordem desses dois? Quem vem primeiro? Quem nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha? Aqui é a mesma história, né? Que um dos sinais, sim, da sobrecarga emocional é um cansaço físico, sem dúvida. Agora, você vai dizer assim, eu tô sobrecarregada emocionalmente porque eu forcei muito o meu físico, quer dizer, eu trabalhei horas, eu não dei um descanso para o meu corpo, eu desregulei o meu sono, porque uma noite mal dormida, ela vai afetar, ela vai aumentar os níveis de estresse, né? E é uma questão física, é o sono. Então, sono desregulado pode desencadear a sobrecarga depois durante o dia emocional, sem dúvida. Então, uma questão, um estresse, porque o estresse está ligado, de novo, ao físico, mas ele tem interligações, não existe uma coisa sozinha, não dá para dizer isso, né? É que quando chega no estresse físico, e a gente já falou aqui outras vezes, é sempre bom repetir que um nível de estresse é saudável. Uma pessoa sem estresse nenhum é apatia, uma pessoa apática. O problema é quando o estresse ele alcança um nível preocupante, assim como a questão da carga e da sobrecarga, né? Nós aguentamos uma carga emocional no dia a dia,
Todos nós. Agora, a sobrecarga que é problema. O estresse, a mesma coisa, é o que me deixa ativa, é o que te deixa ativo para levantar e fazer as coisas. Agora, pode vir de qualquer. Então, depois que eu digo assim, é, o, a questão da sobrecarga emocional é um bolo. Depois que os ingredientes se misturaram, saber o que vem do físico, o que vem do emocional, o que causa o quê, aí fica mais difícil, né? Ale? É isso mesmo. Quando a Delmar fala, né, do que veio primeiro, para mim também está tudo interconectado. E eu estou lendo um livro, que aí já fica uma dica, que é o Código da Inteligência de Augusto Cury. E ele fala de alguns códigos de inteligência. E no livro ele fala assim, olha, o pessoal usa filtro solar, óculos escuros, para se proteger do sol. Mas aonde é que a gente aprende a usar filtros para as nossas emoções, para aquilo, assim, aquela, sabe, as informações, o que é mais grosseiro, que atinge as nossas emoções e ao que nós somos expostos. Então a gente não aprende isso, né? De como que a gente se protege. E principalmente nesse momento de afastamento social, que a gente está sendo assim todo dia, né, impactado com muitas notícias. Com muitas notícias, tem essa questão que a Delmar falou que é super importante, os papéis todos sendo executados no mesmo espaço, tem algumas pessoas que já estão retornando fisicamente ao trabalho, e aí também geram outro estresse, porque dentro de um mesmo lar, às vezes nós temos, né, famílias em que uma parte da família está dentro de casa, trabalhando em casa, ou estudando em casa, e uma parte vai para a rua todo dia, pega metrô. Então, como é que a pessoa se protege, né? E aqui, né, a gente está falando aqui na TV Mundo Maior e na Rádio Boa Nova, um dos caminhos que eu aprendi lá com o Dr. Reinaldo Leite, e eu lembro foi quando teve o 11 de setembro, e ele falava assim, eu lembro que quando teve a questão do 11 de setembro, o Dr. Reinaldo Leite, ele falou, olha, quantas vezes você já assistiu a cena do avião batendo nos prédios? Né? Então, a notícia, o nosso cérebro ele não sabe registrar. Se eu estou num canal, eu assisto. Eu mudo de canal, eu vejo a mesma notícia. Eu mudo para o outro, eu vejo a mesma notícia. E aí é como a Delmar falou, está tudo interconectado. A minha mente, as minhas emoções, o meu físico, está tudo ligado. Eu estou vendo aquilo várias vezes. Então, um jeito de usar esse filtro, né, de se proteger e aí até proteger o seu emocional, o seu físico, é tomar cuidado com o impacto das notícias que vêm vindo de fora. Então, estar consciente do que está acontecendo no mundo, estar conectado à realidade é importante? É importante. Mas só estar atento, usar esse filtro, né? E também quais canais de comunicação, de informação que você está buscando. Que tem alguns canais sensacionalistas, né? Que chega com a notícia assim, só no anúncio da notícia o coração já acelera, a notícia nem chegou, mas só o anúncio, a forma como foi anunciado, já dá um aceleramento cardíaco. E agora que estamos, né, muito mais procurando informações do que acontece lá fora, já que a gente não está indo lá para fora, né? Buscando saber o que acontece no mundo. Estou fora do mundo, estou aqui no meu mundo. Agora quero saber o que está acontecendo lá fora. Ainda é isso, né? Muda de canal, sempre a mesma notícia. Ah, é isso aí, eu vi, falou lá, mas eu vou ouvir de novo. Muda de canal, continuo me alimentando daquela mesma questão. A Thaís Cabengueleta falou assim, já estou na minha sobrecarga emocional com essa internet. Caiu de novo. Então, né, além de nós estarmos dependendo muito da internet, tem isso, né? Essa questão de fora, como estávamos falando, que também já dá uma sobrecarga. Nós temos como sentir, inclusive, quando a gente já está nesse nível dessa sobrecarga, já que a gente está com tantas coisas, a gente consegue identificar? Consegue por vários sinais, né? Eu falei agora há pouco do sono, por exemplo. Se você tinha um sono regular e o teu sono se abalou, pode ser uma sobrecarga emocional. Você pode sentir distúrbios digestivos, porque às vezes isso altera também.
Você pode sentir a irritabilidade, quando eu falei, os nervos à flor da pele, ou uma tristeza, de repente, totalmente inesperada, né? Então, sim, você tem vários sinais, muitos sinais, né, no dia a dia. As pessoas podem te falar também, nossa, larga desse celular, pelo amor de Deus, você não vê, você não percebe ele, a atenção da própria pessoa. Não é? Então, nós temos, por exemplo, no humor, não só eu falei de irritabilidade, mas de uma tristeza ou de uma preocupação. Teve um caso também essa semana que a pessoa me falou ela ficou com medo de estar com Covid. Então, esse é um outro sinal. Você fica, a garganta, você tomou gelado, sei lá, tomou água gelada, é sensível na garganta, tomou sorvete, não sei o quê, daqui a pouco começa a raspar. Pronto, né? Você está sobrecarregado, é o Covid. Aí daqui a pouco está um calor, a pessoa acha que está com febre, estou com febre, é o Covid. Ela tosse. Então, não é que você vai se observando que essa sobrecarga pode estar te levando a conclusões de que você está né, tá colocando coisas acima daquelas que são suportáveis. Eu já no começo eu passei por isso aí também. Mas aí depois eu falei, aí deu um espirro, tal, falei para gente, eu tenho rinite, sinusite já. Depois disso, já dei uma relaxada. Eu já fui aqui, peraí, mas tem outras coisas aí que podem acontecer, né? Porque senão daqui a pouco a gente não acordei. Covid. Poxa, né? Ale. Nossa, é super verdade isso. Qualquer sintoma, a emoção do medo, né? Quando a gente está falando aí das emoções, a emoção do medo, ela tem estado muito presente. Qualquer sintoma, né? Uma dor de cabeça. Aí, então, quando alguém passa mal, eu já percebo, assim, né? A pessoa falando assim, olha, eu não estou bem hoje, mas não é Covid. Já anunciando, porque o primeiro pensamento, tudo começa onde? No pensamento. Quando alguém fala assim, nossa, eu não estou bem hoje, já vem o pensamento. Nossa, será que é Covid? Então, essa emoção do medo está bastante presente, essa questão da sobrecarga de trabalho, sobrecarga emocional. E um refrigério, vamos dizer assim, né, para a nossa alma, para o nosso emocional, são sempre as lições baseadas na história de Jesus. E no livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, tem a lição 58 que fala de crises. O tema é crises. Né? E tem a fala aqui de Jesus, quando ele fala, Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Né? E aí mostra como que Jesus pede a proteção do Pai e submete-se na condição do filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho. Então, assim, todos nós no planeta Terra estamos passando por essa situação. É a primeira vez, né? Um grande diferencial para mim, enquanto no meu trabalho, que eu percebo, é que é a primeira vez que eu escuto os parecido com a minha própria experiência, porque eu também estou em afastamento social, estou em casa, trabalhando de casa, meu filho aqui trabalhando, estudando em casa. Então, essa aproximação, né, essa empatia, assim, calçar o calçado do outro, né, cada um está entendendo mais o momento do outro, e a gente trazer uma aceitação para esse momento também nos ajuda, que é entender o que está acontecendo, que tem uma causa maior para o planeta como um todo está passando por essa situação. E hoje eu escutei também, é muito rico o que eu tenho ouvido das pessoas. Hoje também, essa mesma pessoa que falou do filho, ela falou, sabe, esse afastamento social me levou a entender o que realmente é de valor na minha vida. Ela falou assim, eu não comprei uma roupa para os meus filhos. Né? Então, assim, está nos levando a esse lugar e, às vezes, a sobrecarga é uma sobrecarga de trabalho para gerir um financeiro que vai sustentar toda aquela vida material. Né? Não que não seja necessário, mas, assim, o quanto que, às vezes, a sobrecarga é porque a gente é, entre aspas, escravo de uma condição ao qual a gente mesmo se impõe. Eu quero convidar você, telespectador, para participar da enquete no Facebook da TV Mundo Maior. Você se sente sobrecarregado emocionalmente com frequência? Responde lá sim ou não.
e daqui a pouquinho, antes do final do programa, nós vamos trazer para você o resultado, hein? Eu quero até saber aqui mais também sobre essa questão. Como que nós podemos administrar esses efeitos da sobrecarga emocional no trabalho, no relacionamento amoroso e familiar, né? Nesse contexto atual. Nunca ficamos tão juntinhos dos nossos em casa, não tem mais para onde fugir. Eu vou dar uma saída. Não tem saída, fica aqui. Primeiro, respira, né? Nós já falamos em alguns encontros anteriores, né? Existe uma ativação, isso se chama assim, nós ficamos ativados, o sistema nervoso, ele se ativa com frequência, e a ideia é que possamos ter recursos, né, de respiração, recursos de uma boa música. Você não pode sair de casa muitas vezes, você põe uma música, né? Para quem gosta da natureza, por exemplo, não posso estar na natureza, mas eu posso colocar uma tela e ficar assistindo, né? Então nós temos sim algumas oportunidades. Agora, importante mesmo, assim, kit de sobrevivência que eu chamo regula a tua exposição à informação. Para mim isso porque, como disse a Lê, o nosso cérebro ele não sabe que quando você está vendo a mesma notícia pela 10ª vez, ele está acumulando. Então, não são tantos milhões, são 10 vezes aquilo cada vez que você vê, né? Outra coisa que é importante, a Lê falou em emoções, pega um caderno nesse período para ser o seu diário de emoções e de pensamentos. Em vez de você ficar remoendo, escreve. Então, hoje pela manhã, eu pensei, sei lá, na minha mãe, ou eu pensei, nossa, nas coisas que eu tenho que fazer durante o dia. Faz um diário para esse período. Até para depois você ter como recordação, como lembrança. Porque na hora que você escreve, você dá um nome para as suas emoções. E nós já falamos aqui como isso é importante. Nossa, hoje eu me vi mais triste, aí fiquei mais ansiosa. Não, hoje eu estou tranquila. Isso aqui me irritou. Quer dizer, vai escrevendo, né? Que isso e dê para você mesmo momentos, tira alguns momentos de calmaria. Então, assim, principalmente aqueles que estão se sentindo sobrecarregados, pega no teu dia um tempo e vai fazer alguma coisa que você gosta. Isso é fundamental. E outra coisa também, então, primeiro você com você, né? Escreve, cuida com que as informações por onde chegam, como chegam, em que tom chegam, tudo isso é para dentro. Né? Arruma um tempo para você relaxar teu corpo. Eu falei em cansaço físico. Observa teu sono, descansa o corpo, descansa a mente, vai assistir uma coisa leve, gostosa, uma comédia, beleza? Aí, algumas pessoas, mas não para falar da pandemia, vai conversar com alguém de como é que você está se sentindo, alguém que não vai ficar te julgando, te cobrando, né? Um papo gostoso que nem esse aqui, né? E aí pensa assim, isso aí aprendi com André Luiz, né? Psicografia de Chico Xavier. Ele falava assim, a nossa casa mental. Então, pensa assim, a sua mente é uma sala. Deixa ela arrumada, sabe? Deixa ela assim, pensa, pô, é uma sala. Então, assim, bem iluminada, abre as janelas, deixa ventilar, né? Além de arejado, assim, né? Um aromatizador de ambiente bem gostoso, areja os pensamentos, né? Isso é fundamental para esse período. E para aqueles, você falou, aqueles que estão trabalhando em casa, por favor, evita trabalhar além das horas que você já trabalhava fora, porque aí começa a sobrecarregar. Eu trabalhava 8 horas, aí em casa eu estou trabalhando 15 todos os dias. É matemática, vai ter uma sobrecarga no físico, no número de horas trabalhadas, eu vou sobrecarregar, e vai sobrecarregar o emocional, e vai sobrecarregar o mental, e aí a gente vai dar brecha para o espiritual, mas não tenha dúvida, né? A questão do sono, de novo, as rotinas. Lembra lá na escola? Quer dizer, eu tenho mais de 60, então, na minha época, na escola, as aulas eram de 50 minutos. 50 minutos para 10. 50... E aí eu vi umas pesquisas ultimamente, por conta da pandemia, falando, olha, o ideal, o cérebro, a carga, olha que legal, a carga para o cérebro de uma atividade continuada é 50 minutos.
Então, vai, relaxa 10, aí volta, aguenta mais 50 e para 10, 50, 10, 50, 10. Pronto, aqui estão algumas dicas. Lê? Dicas excelentes, né? Esse 50-10 tem muitos cursos aqui. Tem um curso, inclusive, que meu filho faz, que está exatamente com um tempo de 50 minutos, porque eles entendem que os alunos vão conseguir se concentrar esse tempo, né? E a Delmar falou uma coisa muito importante, né? E me vem duas palavras à mente. Uma delas é ritmo e a outra coisa é o padrão. Então, assim, ritmo, cada um tem um ritmo. Né? Então, essa questão da sobrecarga, às vezes a pessoa ela já tem um ritmo acelerado, né? Um ritmo de ser, de fazer as coisas, tem que ser tudo rápido. Então, não tem, então tem uma questão de ritmos, e às vezes quando a pessoa ela tem naturalmente um ritmo muito acelerado, isso também acaba gerando uma sensação de sobrecarga. Às vezes ela nem está, ela não tem de fato a sobrecarga do trabalho, a sobrecarga, ela acaba sentindo, aí vai, né, para um sentimento de sobrecarga e que não é real. Então começa a observar o seu ritmo, como é que você faz as coisas, porque aí começa a gerar um senso de urgência. Sabe assim, aquela coisa do eu tenho que fazer agora? E aí se pergunta, poxa, peraí, eu preciso fazer mesmo agora? Deixa eu entender como é que está meu tempo, como é que eu vou organizar meu dia. A questão do diário, que a Delmar falou, é excelente, de você ir registrando as suas emoções e também fazer o mínimo de um planejamento quando começa o dia ou quando começa a semana, né, de tudo que você vai fazer. E aí você começa a observar o seu padrão, né? Eu já ouvi de pessoas, por exemplo, que me relataram assim, sabe, Ale, quando chega final de semana, todo aquele trabalho que eu não fiz durante a semana, eu projeto para o domingo à noite. Então, imagina só, a pessoa passou a semana ficando coisas pendentes para realizar. E ela projeta que ela vai fazer isso no final do dia do domingo. Então ela já começa numa sofrência. Ela fala, não, então eu tenho que chegar ao domingo. E aí chega no domingo, ela tá tão cansada que ela já não aproveitou, não relaxou no sábado e nem durante o dia, que aí ela não consegue fazer nada mesmo. Então olha só, nessa recorrência do pensamento. E eu lembro que há uns anos atrás eu li um artigo que fizeram uma pesquisa em Nova York com os trabalhadores de Nova York. E se constatou na pesquisa que as pessoas tinham mais a sensação de terem muitas coisas do que realmente tinham muitas tarefas para fazer. Então, observar o seu ritmo, o seu padrão e olhar como é que você está aí se organizando no dia a dia. Muito bem. Fiquei pensando também como que as pessoas estão lidando com a negação do outro, né? Imagina a carga disso tudo, hein, Delmar? Olha, eu cuido, eu estou limpando a casa, mas aí chega o parente, o ente querido, para não falar que é o marido, né? Então, ou a esposa, né? Chega o ente querido, seja lá quem for. Você não vai tomar um banho primeiro? Você não vai tirar essa roupa? Tô cansado, senta no sofá. Gente, e agora? Já vou álcool? Vou jogar álcool no sofá, porque né, assim eu não aguento. Eu estou cuidando de tudo, mas aí você não colabora, tal. Esse ciclo também, que é aquela parte na família, né, de como nós lidamos com essa sobrecarga, né? Bom, nesse exemplo que você deu, nós temos 2 sobrecarregados, porque ela se sobrecarregou o dia inteiro, acabamos de falar, que muitas mulheres estão com jornada tripla. Elas estão trabalhando em casa, cuidando da casa e dos filhos. É triplo, só que antes era triplo separado, agora é triplo tudo no mesmo ambiente. E ele também está sobrecarregado, chega sobrecarregado do trabalho. Então, são duas sobrecargas se encontrando. Imagina isso. Porque se você olhar pelo ponto de vista dela, se ela se sobrecarregou para deixar a casa higienizada, impecável, dá uma sobrecarga emocional. Essa que a gente falou é uma ansiedade, é um receio. Então, eu cuido de mim, dos filhos e do marido. Aí ele chega também sobrecarregado, se joga no sofá sem tirar o sapato, aí surta uma de um lado, outro do outro. Então, sim. E aí é o que você falou, como é que nós vamos aprender? Porque aí já ativa os sistemas nervosos dos dois, e aí
normalmente é comumente, dentro de um relacionamento, um dos dois é mais amoroso, um dos dois é mais paciente, um dos dois é mais maduro. E aí, né, nós sabemos que se essa pessoa fizer isso que nós falamos agora, de se cuidar, de deixar um espaço de autocuidado, ela não vai ter essa explosão, né, como você colocou, e aí as sobrecargas, elas não acontecem nessas proporções. Então, esse é um dos aprendizados, assim, na minha opinião, coletivos da humanidade como um todo, é a empatia pelo outro. E aí, nesse caso que você mesmo deu, se ele é o mais amoroso, por mais cansado que ele esteja, ele vai na lavanderia, ou ele vai para fora de casa, ou ele vai no jardim, ele vai tirar o sapato, ele vai passar o álcool, ele vai largar roupa, e aí vai tomar um banho e depois vai para a família. Se ela é mais amorosa, então ela vai arrancar o sapato, ela vai se guichar o álcool, como você disse, nele inteiro. Então, quem é mais. E levar no humor. Eu acho que você traz uma coisa que a gente já falou aqui algumas vezes, né? O quanto o humor traz leveza. Esse tipo de humor que você traz. Né? Eu sei que tem aquele humor, né, que ele é irônico, ele é satírico, e esse ele pesa. Né? A pessoa se sente ofendida, a pessoa se sente humilhada. Mas esse humor, né, numa situação como essa, se um dos dois for bem humorado, como as crianças muitas vezes são, e levar num tom de brincadeira, mas aquela brincadeira genuína, verdadeira das crianças, isso, olha, tira essa sobrecarga com a mão. Você quer tirar uma sobrecarga, é trazer humor. É trazer humor. Até para uma coisa não legal como essa, por exemplo, dele chegar irritado, cansado, se jogar no sofá e ela ficar irritada, nervosa e brigarem. Se um dos dois for bem humorado, os dois acabam rindo, porque o bom humor ele contagia. Por isso que eu falei, tira um tempinho para assistir uma comédia, porque a comédia ela vai dar uma desopilada. Quando você ri, as veias do coração elas alargam, elas dilatam. É muito importante para a saúde física e para a sobrecarga emocional. Traz mais alegria, mais humor, contentamento, né? Deixa eu trazer participação do Face, que eu não falei ainda, mandar abraço para as pessoas que estão aqui, né? Tinha falado da Idalci Silveira, Silvia Torres, querida Terezinha Rodrigues, mulher forte, conheço, e é uma pessoa que eu admiro muito. Isabel Cristina Barbosa, Dalva Providel, travamos, guardamos emoções que atingem nosso corpo, ficam em forma de doença. A Elza Parente, Cecília Saraiva, Judite Santos, Paulo Lamboglia de Uberlândia, Inês do Rosário, ela diz o seguinte: desde que atingi a maior idade, minha vida toda foi sobrecarregada. Hoje, aos 70 anos, sinto como se tivesse 100. Com essa pandemia, cheguei à exaustão. Sinto todos os sintomas do estresse me atingindo fisicamente, principalmente enjoos alimentando mal, até emagreci, e há mais ou menos 20 dias que melhorou meu sono e dor de cabeça tensional. E esqueci. Boa tarde, amigos da TV Mundo Maior. A Inês, ela é de Itaúna, Minas Gerais. Está em um relato importante, né? Super importante. Então, olha, ela deu o histórico e a solução, né? Então, a vida toda, você vê que é um processo que se acumula. Então, ela está com 70 anos sentindo uma sobrecarga de 100. Então, nos anos também, né? Você vê uma pessoa com 70 e ela está sentindo a sobrecarga de mais 30 anos na própria existência. Sentiu todos os sintomas, todos. Alguns dos sintomas que nós relatamos aqui, né? São essas questões do sono e tudo mais. E agora, então, ela encontrou, não sei o quanto isso foi consciente ou não, ela não fala isso no relato, o quanto conscientemente ela se trabalhou, ela fez coisas para agora falar, não, agora meu sono se estabilizou, agora eu já, né? E percebe que essa é a ideia. Quando nós falamos lá no início da importância da resiliência, quer dizer, o abalo foi para todos. Dizer que não aconteceu nada, que isso, né? Essa é a negação que você falou. Não vamos, né? Não dá para ficar na negação de que não,
real que nós estamos vivendo, por isso a nossa responsabilidade em fazer a nossa parte para o coletivo, porque a lição ela é coletiva, mas o coletivo é feito de pessoas e nós somos uma das pessoas. E o relato dela foi, para mim, foi excelente. Ele deu todo um movimento. Ela fez aí uma análise da vida dela, uma retrospectiva. Então isso é muito importante. E que bom, né? O que ela superou. Para mim já é uma, e talvez até para ela e para muitos, esse susto, opa, vamos colocar a casa em ordem. Então, vou me cuidar, vou cuidar dos outros, mas vou me cuidar também, vou me dedicar a uma profissão, mas vou me dedicar a mim também. Então, como é que você faz esse equilíbrio, né, dentro deste momento? E talvez isso vá ser útil para, né, para a vida toda dela. Muito bom, e obrigada por compartilhar com a gente. Nossa, hoje aqui, quando a gente estava pensando nesse tema, eu encontrei um livro que eu li há muitos anos atrás, que é da Louise Hay. E olha só, ele chama Ame-se e Cure Sua Vida. Então, ele traz vários exercícios práticos, né? A Delmar deu aí a ideia do diário, e ele é um livro para você escrever mesmo. Ele tem perguntas e espaços, ele trata de vários temas, e aí está totalmente conectado com a lição de Jesus, né? Jesus, ele ele enunciou a maior de todas as leis espirituais, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Só que aí a Joana de Ângeles, ela diz assim, que o nosso destino é regido pela lei do amor. E aí a gente pode olhar a lei do amor em 3 aspectos, que é amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo. Então, esse amar a si mesmo, tira um dia para cuidar de você, tira um dia para olhar para você, para dedicar amor a você. Porque muitas vezes, né, a sobrecarga, e a gente tem ouvido bastante, está vindo de relatos das mulheres que são mães, são profissionais, que estão em casa, então tem a questão da limpeza de casa e do trabalho no computador, né, as horas que são dedicadas ao seu papel profissional, ao cuidar do filho, e agora também um desafio, que tem mais um papel, ser professora, né, porque as crianças maiores, elas conseguem acompanhar a escola de forma autônoma, só que as crianças pequenas não. As crianças pequenas precisam estar com o adulto ali do lado. Então, e quanto mais você dedica, né, esse amor a si mesmo, mais empatia, mais compaixão, né, como foi o exemplo aqui, né, quando você está em casa, isso nossa, gente, o que eu tenho ouvido, eu tenho escutado, né, essas questões, você está em casa, limpa toda a casa e chega alguém, né, e aí não respeita aquele espaço, e outras tantas questões familiares que estão surgindo. Então, você dá aquilo que você tem. Então, quanto mais amor você dedicar a si, você vai conseguir dedicar ao outro também. Vou trazer uma curiosidade aqui, uma participação, né? A nossa produtora Thaís Cabenguelê. A pandemia do novo coronavírus atrasa o dia de sobrecarga da Terra. Uma fonte que é o jornal Cruzeiro do Sul. O conceito sobrecarga da Terra foi originalmente desenvolvido pelo Instituto Independente Britânico de Pesquisas, New Economics Foundation. Trata-se de uma organização parceira da Global Footprint. Segundo os cálculos da Global, nossa demanda por recursos ecológicos renováveis e os serviços que eles fornecem é atualmente equivalente a mais do que 1,5 terras. Os dados nos mostram que estamos no caminho de atingir uma demanda de recursos equivalentes a 2 planetas bem antes da metade do século. O Dia da Sobrecarga da Terra foi registrado em 22 de agosto de 2020. Segundo a Global, a boa notícia é que esse marco não acontecia tão tarde há 15 anos. Na prática, o estudo indica que o planeta esgotou, sábado, dia 22 de agosto, os recursos naturais que tinha para 2020. E segundo a Global, a pandemia do novo coronavírus ajudou a adiar o Dia da Sobrecarga da Terra para a data mais distante, em 1,5 décadas. Aí, é tempo, hein?
falando em tempo, eu quero a participação também para o que vai deixar aqui para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, as dicas, né? Filme, livro, meditação, 3, 2, 1 da sombra, respira, anda. Como que é? A Delmar me deu umas dicas aqui fora, né, dos bastidores legais também. Tá pensando que eu não aproveito aqui, já vou pegando como que eu tiro a minha sobrecarga. Enquanto isso, Ale, pode falar. A Delmar fala daqui a pouco. Então, aí de livros, né, que eu tinha separado, esse Ame-se e Cure Sua Vida, da Louise Hay, é muito interessante e está em total sintonia aí com o exercício de diário que a Delmar trouxe. E um que eu gostei bastante, que eu estou lendo, é o Código da Inteligência, do Augusto Cury, que ele fala justamente como é que a gente trabalha, né, a nosso emocional, profissional e desenvolve. E tem uma série que eu estou assistindo que mostra esse tema sobrecarga, mas é um jeito da gente se distrair também. Tem no streaming uma série com a biografia do cantor Luiz Miguel. Quem é um cantor que ele canta músicas espanholas, né? Então, quem é dos anos 80, 90 vai lembrar, porque ele é cantor desde os 12 anos e mostra na biografia dele como ele, enquanto criança, foi submetido a situações extremas de estresse, de sobrecarga, né? E qual é o preço que isso tem, qual que é o real valor da vida. Então, aí fica uma dica. Eu acho que, infelizmente, a Delmar caiu e eu vou falar o que ela tinha, a dica que ela tinha dado para o Alê, porque o Alexandre falou assim, puxa, né, eu não consigo meditar. E aí a Delmar deu a dica que caminhar meditando. Então, você pode caminhar, né, e contando 4 por 1, e contando a sua respiração. Enquanto você caminha, você ir praticando a meditação. Então, aí foi uma dica aí que a Delmar deu nos bastidores do programa. Tá ótimo, que pena. Não deu para dar o tchau, mas sobrecarregou ali, foi a sobrecarga do telefone, foi isso. E obrigado, Alexandra. Obrigada, Lê, obrigada, Delmar, que estava aqui até um minuto atrás, e a todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo aqui na TV Mundo Maior e na Rádio Boa Nova. Então, a dica de hoje eu acho que é ame-se, cuide de você, e aí a ternura, a compaixão vai estar presente na sua vida, e aí você consegue, de alguma forma, também administrar essa sobrecarga do momento. Valeu, muito obrigado a todos que acompanharam um novo olhar aqui pela TV Mundo Maior, Rádio Boa Nova. E na semana que vem tem mais. Obrigado também a Delmar, que no último momentinho ali o telefone deu uma estressada, uma sobrecarga, e aí ele foi descansar. Então, na sequência, você vai acompanhar o programa Pronto Atendimento. Você acompanhou Um Novo Olhar.